Malvetes, tudo bem com vocês? Ontem não passei para falar com vocês, né? Depois que eu observei. Mas, enfim, bom dia, que Deus abençoe o dia de vocês. E sabe por que sempre que eu leio a Bíblia, eu compartilho com vocês e falo, leia mesmo sem entender? Porque eu já fui aquela pessoa e ainda sou, que às vezes abro a Bíblia e não entendo nada. E eu falo para Deus, se eu não entendi o que o Senhor quer me dizer. E já aconteceu situações de eu assistindo um podcast e falar sobre a passagem bíblica e vir um entendimento. Então, assim, é como a Dani fala, né? Tem muita seguidora dela aqui. Seja simples ao falar e a pedir para Deus, porque Ele vai entender e Ele sabe o que realmente a gente precisa, né? Então, às vezes não é naquele momento, às vezes você vai ler, mas você não vai entender, mas cria o hábito de ler a Bíblia. Eu fiz uma oração agora há pouco, abri e veio a resposta exatamente do que eu pedi. Ontem eu estava assistindo um podcast, ouvindo, na verdade, né? Eu gosto de ouvir enquanto eu trabalho, de um violinista que fez um experimento. Ele foi para uma estação de metrô com um violino avaliado em 3,5 milhões de dólares, vestido de moletom e boné. E ficou lá tocando. Ele arrecadou 33 dólares. No dia anterior, ele tinha lotado um teatro com o ingresso num menor valor de 500 dólares. E tocando com um violino avaliado em 3,5 milhões de dólares. Ou seja, falava muito sobre o poder de você estar no lugar que você é valorizado. O mesmo violinista, a mesma essência, porém em lugares diferentes. Lembra muito a história da água, né? O valor da água no aeroporto, no trânsito, em tal bairro. Mas o quanto é importante a gente lembrar sempre e refletir sempre, né? Se você não está sendo... Por isso que quando a gente vai contratar algum estrategista de marketing, ele sempre pergunta assim, qual é a sua persona? Ou seja, para quem você quer vender? Para eles trabalharem direcionado à pessoa que a gente quer atrair. E só que isso se estende, ao meu ver, para todas as áreas da nossa vida. No ambiente de trabalho, no ambiente, no relacionamento e no seu trabalho, no que você faz. Eu lembro que quando eu era gestora de RH, eu já chamava pessoas na sala que estavam insatisfeitas e eu era bem direta. Você tá insatisfeita? Tô. O que você está fazendo para sair daqui? Aí as pessoas ficavam me olhando. Porque a empresa tem essa política. Se ela não te agrada, o que você está fazendo para sair daqui? E não era um confronto com a pessoa, era trazendo a pessoa para a realidade daquele lugar. Porque às vezes a gente quer a mudança, mas a gente não faz a nossa parte. E quando eu falo isso para vocês, eu tô falando para mim, tá? Porque eu vivo isso. E eu me pego refletindo muito sobre isso. Então, ontem, ouvindo esse podcast, eu falei, caramba, é isso, né? É algo que a gente ouve muito, assim, principalmente quando fala sobre a historinha da água, mas entenda essa história do violinista. Ele estava no metrô, ele ganhou 33 dólares. Ele estava num concerto que lotou com ingresso menor a 500 dólares, ou seja, não era a pessoa. Só trocar o ambiente, só trocar o cenário. Por isso que eu acredito muito no poder da ambiência. No poder do que a gente fala, no poder do que a gente ouve, no poder do que a gente vê. Isso diz muito sobre o que a gente está construindo. E às vezes a gente se apega muito aos resultados que não estão acontecendo. Mas se você parar um minutinho e refletir sobre como você tem se comportado, qual ambiente você está inserido, você vai perceber que talvez seja só essa viradinha de chave para as coisas começarem a mudar e você ter resultados diferentes. Faz sentido para vocês? Para mim fez muito aqui.